Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre ergonomia, um controle que sempre é implantado, que se pensa em implantar quando pensa-se em melhoria na área de ergonomia. O que seria revezamento. Revezamento tem vantagens, mas a gente tem que tomar vários cuidados, porque tem algumas desvantagens também se for mal aplicado. Algumas vantagens, né? Diminui a fadiga do trabalhador, porque ao revezar ele vai cansar menos. Diminui a monotonia, porque ele vai fazendo atividade diferente. Porém, para implantar, há vários itens que devemos levar em consideração. Então eu listei alguns aqui. Primeiro, isonomia salarial. O que é isso? Eu recebo, digamos, R$ 1.300, o outro trabalhador recebe R$ 1.500. Eu posso fazer esse revezamento? Vai ser complicado, né? Eu quero ganhar que nem ele, estou fazendo o serviço dele. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é a questão da isonomia salarial. Outro item. Há uma grande possibilidade de queda na produção, na implantação desse revezamento. Eu não sabia fazer o serviço dele e ele não sabe fazer o meu. E ao fazer essa troca, vai ter um período, aí, uma curva de aprendizagem que a gente chama, para que a gente consiga melhorar e produzir no mesmo ritmo. Então, é normal uma queda de produção e também, como consequência, uma queda na qualidade, talvez, do produto. Por quê? Porque eu também, se eu não sei fazer o serviço, eu erro mais. Então vai ter mais perda. Como consequência, vai ter também um aumento de um determinado custo. Qual é? Treinamento. Eu vou gastar mais tempo com treinamento. Isso tudo não estou dizendo que é ruim. A médio e longo prazo, talvez retorne tudo. O problema é que na implantação vai ter que ter um pouquinho de paciência. E para fazer essa implantação, eu tenho que tomar cuidado em relação ao seguinte. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em empresa de eletroeletrônico. Em empresa de eletrônico é o seguinte: tem gente que insere componente, tem outros lá na parafusadeira, alguns poucos fazendo a questão de supervisão da qualidade, o pessoal embalando e no final colocando no pallet. Mas o grosso é a inserção de componente. E eu, digamos que eu tenha 40% ou 50% da linha só inserindo componente. Eu não tenho como revezar todo esse pessoal. Por quê? Porque a maioria faz a mesma coisa. E adianta eu trocar uma pessoa que faz esse movimento por uma pessoa que também faz esse movimento? Eu só estou trocando de lugar, tá? Se a musculatura trabalhada é a mesma, isso não pode ser considerado um revezamento. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Até recomendo, se na empresa tiver um fisioterapeuta, alguém da área de saúde para ajudar nessa avaliação. Realmente, eu vou trabalhar músculos diferentes ao fazer esse revezamento? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o que mais? Priorizar os postos mais críticos. Recomendo que você depois dê uma olhada no vídeo 62, né? O que fazer antes de implantar a análise ergonômica. Por quê? Porque lá eu digo como identificar os postos críticos. E é nesses postos críticos que você vai tentar fazer o revezamento. Ah, professor, mas não dá para fazer para tudo? Não. Pensa o quanto é complicado fazer esse revezamento, implantar isso, treinamento e tudo mais. Há uma resistência natural dos gestores, há uma resistência às vezes dos próprios trabalhadores. Um detalhe que eu já ia esquecendo. Não é apenas a questão muscular que eu tenho que tomar cuidado em relação ao revezamento, mas também a carga mental. Se a carga mental dos dois postos é elevada, também fica complicado revezar. Outro item que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao absenteísmo. Se o absenteísmo da tua empresa é alto, vai ser difícil fazer revezamento, né? Porque eu estou revezando com ele falta todo dia ou eu falto, como é que a gente vai revezar? Então, se tem muita falta, absenteísmo alto na empresa, é bem complicado fazer a implantação também. Outro item, avaliar o período de implantação. Eu falei de eletroeletrônico. Eletroeletrônico, setembro, outubro, novembro, geralmente sobe a produção, porque está produzindo para o Natal. Então imagina, tá toda a empresa e eu resolvo implantar a questão do revezamento. Por experiência própria, eu sei que depois do Natal, janeiro, fevereiro, há em geral uma queda na produção. É um bom período para essa implantação. Então você deve verificar a sazonalidade na sua empresa, na sua atividade econômica. Por quê? Porque talvez seja interessante aguardar um pouquinho. Lógico, se estiver muito longe, paciência. Mas sempre é interessante implantar esse revezamento num período de queda de produção. Porque aí quando chegar mesmo, as pessoas já estão mais acostumadas. Mas dois pontos que são importantes.
Avaliar se o problema do posto não é tão elevado que ao revezar você está distribuindo o problema. Então o problema desse posto é tão grave que quando eu revezo, ao invés de ter problema com um trabalhador, eu vou ter com dois. Porque talvez o problema aqui não seja revezar, seja dar pausa. É muito ruim esse posto de trabalho. Ou até mudar a forma de realizar. Não vai resolver, em alguns casos, o revezamento. E por fim, se essa implantação não for bem estudada, não for bem organizada, não se explicar como que vai ser feito, há uma grande probabilidade de você ter problema, sabe com quem? Com o sindicato e com o Ministério do Trabalho. Por causa de desvio de função e muita reclamação. Então, ao implantar, conversa com todo mundo antes. Faz uma mesa redonda, explica quais são os objetivos, o que será feito, quais são os benefícios, para depois fazer a implantação e não ter problema até jurídico em função dessa implantação. E você sabe, né, que todo vídeo eu indico o livro. E hoje vou indicar um livro que eu ainda não tinha indicado, que eu peguei aqui na estante, um livro grandão, Patologia do Trabalho, atualizada e ampliada. O organizador René Mendes, da editora Anteneu. Eu tenho a segunda edição, mas eu sei que está na terceira edição. E esse livro faz muito tempo que eu não pego ele. E a vantagem de você marcar o livro quando lê é que, por exemplo, eu abri aqui no capítulo sobre a questão de ergonomia e está lá marcado e vai ser o trecho que eu já vou ler para você. Porque quando você faz a releitura, fica mais fácil, você já sabe os pontos principais. Então vou ver o item 17, é o capítulo 17, da Organização do Trabalho e seus impactos sobre a saúde dos trabalhadores. A autora desse capítulo, Ana Isabel Bruzzi Bezerra, Paraguai. E olha que ela fala uma coisa bem interessante aqui. Pode-se afirmar que em todo o trabalho humano há uma parte prevista, proposta, oficial, projetada para aquele trabalho. E outra parte, ou versão mais concreta, de como ela é feita na prática, no cotidiano. Então aquilo que a gente coloca no papel nem sempre é aquilo que é realmente realizado, que nem sempre coincide com a primeira. Parte-se aqui do pressuposto que existe um ideal do trabalho e outro trabalho, o trabalho concretizado, e ambos não se superpõem. Essa noção nem sempre é clara para a supervisão, gerência, outros setores e até para os próprios trabalhadores envolvidos. Eu digo até que para a segurança do trabalho. Nem sempre interessa, é fácil ou factível informar como o trabalho foi concebido, projetado, implantado para aqueles que o realizam, supervisionam, gerenciam e avaliam. Isso significa, pois, que para conhecer de maneira sistematizada e para poder modificar e melhorar a organização do trabalho em sua relação com a saúde e bem-estar humano, é necessário não somente conhecer regras, normas de produção, o conteúdo previsto, mas conhecer igualmente todos os requisitos e condições de execução reais. Por que eu li esse trecho desse livro? Porque não adianta eu achar que sei como são os dois trabalhos. Eu tenho que conhecer um pouco mais detalhadamente. Eu tenho que ir em campo, eu tenho que ir lá no posto de trabalho, conversar com o trabalhador, saber quais são as dificuldades, porque ao revezar eu vou distribuir problemas se eu não conhecer bem o posto de trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte e compartilha. Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.